Boa noite, Nicola. Falar da negociação do Vascão pelo camisa 10, o Alim Lauro. Alim, sobre o 10 é a posição que parece mais complexa para o Vasco, né? Porque o Vasco, por exemplo, tem conversas em relação a volantes com alguns jogadores. O Campuzano é o mais novo nome, volante que pertence ao Boca, está emprestado a um clube turco. O Vasco tem conversas com o Matias Abaldo, que é um ponta-direita barra esquerda que pertence ao Defensor do Uruguai. Sobre o meio atacante, o Vasco era o clube brasileiro mais próximo de contratar o Igor Coronado, que é um meio atacante brasileiro do Al Ittihad. O contrato acaba agora em 30 de junho. Foi o próprio empresário quem falou para mim que o Coronado estava muito perto, que entre todos os clubes brasileiros, aquele que fez a melhor oferta, aquele que mais agradou foi o Vasco. Só que o Igor Coronado acaba de fechar a prorrogação do contrato. Ele vai assinar um novo vínculo por mais 2 temporadas lá na Arábia Saudita, beleza? Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. O Gabriel Felipe está pedindo para falar sobre o Vasco. Estou contando aqui das novidades do Vasco. Não é que não tem grandes novidades. O Vasco está muito focado. O Vasco tem uma semana pesadíssima, né? Quinta com ABC. É jogo que vale muito. São 2 milhões e 100 mil reais pela classificação à próxima fase da Copa do Brasil. E depois tem, no domingo, às 18, confronto contra o Flamengo. O Vasco precisa reverter a desvantagem por conta da derrota de 3-2 na segunda-feira. O que eu sei do Boca são 2 especulações que envolvem clubes brasileiros. A primeira, do Campuzano, volante de 26 anos, colombiano, foi até convocado pela seleção colombiana. Ele jogou o primeiro amistoso da Colômbia na temporada, foi titular. Ele é pretendido pelo Vasco, o Vasco gostaria de contratá-lo por empréstimo, só que o problema é que ele já está emprestado por um clube turco. Só uma coisa que vocês sempre pedem, eu nunca faço, é mudar o escudo do Vasco, né? Para mudar pelo escudo novo, é que eu gosto pra caramba desse escudo antigo. O Iago Silva está perguntando sobre Gabriel Peck na Udinese. Cara, o Peck é uma das melhores histórias do Vasco em 2023. Peck que não fez uma boa Série B, não jogou bem, eu até tinha muita dúvida sobre ele, e tem jogado bem na temporada atual, tá? Deixa eu ver o que eu acho aqui sobre Peck e Udinese, antes de sair perguntando para minha fonte. Não achei nada não, tá? Saiu em algum lugar? Se vocês tiverem essa matéria, vocês me avisem, que aí eu corro atrás para perguntar para fontes. O Brainer pedindo para atualizar o escudo do Vasco. Mano, é que eu gosto muito desse escudo do Vasco. Enfim. O Alexandre Leite está dizendo que Crato no Ceará é Vasco. O Iago Baltazar está dizendo que Ipu no Ceará também é Vasco. No Pará é Vasco. Itumbiara, Goiás é Vasco. Caramba, tudo isso é Vasco, é? Felipe Jordão está dizendo que Teresina, Piauí é Vasco. O Thiago Arruda está dizendo que Petrópolis, no Rio, é Vasco. O Alexandre Souza está dizendo que Picos, no Piauí, é Vasco. Caramba, o Brasil é Vasco agora, Boa noite, Nicola. Juba do Esporte vai para o Vasco? Pergunta do Júnior Amorim. Júnior, outro dia eu conversei com o presidente do Esporte, o Yuri Romão. Ele contou que o Cuiabá, que o Botafogo e que o Bahia haviam feito propostas oficiais para contratar o Juba. Todas as ofertas foram recusadas. O Sport entende que ele vale muito mais do que propuseram esses 3 clubes. O Cruzeiro e o Vasco também passaram a ter o nome especulado em relação ao Juba. Só que eles foram por um outro caminho. Eles estão tentando contratar o Juba em pré-contrato. O Juba tem vínculo com o Sport só até 31 de agosto. Poderia se mudar para qualquer outro clube a partir de 1º de setembro. Só tem um ponto importante. Isso quem me contou foi o próprio presidente do Sport. Eu não tinha me atentado a isso. Ele lembrou que a janela de transferências no futebol brasileiro ela vai fechar agora no dia 4 de abril, né? Aí ela reabre em 3 de julho e fecha em 3 de agosto. Então, se você assinar um pré-contrato com o Juba e não contar com a liberação antecipada do Esporte, você só vai ter o Juba no ano que vem. E foi isso que o presidente me falou. Ele falou, se alguém quiser dar uma desperta e fechar com o Juba sem pagar nada pra gente, saiba que só vai poder utilizá-lo em fevereiro do ano que vem. Diogo Lima quer saber sobre o Cristiano Ronaldo no Vasco, não vai rolar.
E muita gente reclamando do preço do ingresso, né? Como a gente já explicou, a SAF Vascaína entende que ao colocar mais de 100 milhões de reais em investimentos nos jogadores, fazer um time mais competitivo, o Vasco tem que faturar mais com a bilheteria. Porque se no ano passado faturou um pouco mais de 23 milhões de reais, espera faturar bem mais. E fazer também as obras necessárias, porque tem muita gente cobrando as obras, né, dentro de São Januário. Não estou falando da reforma, da reestruturação, do aumento de capacidade. Isso aí cabe ao Clube de Regatas Vasco da Gama, porque o estádio de São Januário é um patrimônio do Vasco da Gama. A SAF aluga o instrumento, o complexo, né, para fazer aí os jogos e ter as suas salas, treinar. Por exemplo, hoje, quarta-feira, o treinamento foi no estádio de São Januário. Tivemos uma questão de segurança, né, uma operação policial ali próximo do CT do Vasco da Gama, e por questões até de segurança, os jogadores pediram à comissão técnica e a comissão também entendeu ser melhor, e o treinamento foi à tarde em São Januário. Tudo bem nesse treinamento. Vasco, inclusive, treinou pênaltis, porque a decisão de amanhã pode ir para os pênaltis em caso de empate no tempo normal, e assim o Vasco trabalhou, já pensando na questão. O Marlon Gomes foi testado no time principal e pode ser a novidade em relação àquele time que enfrentou o Flamengo na segunda-feira. Ao invés de começar Galaza, começar o Marlon Gomes. Isso aí a gente vai confirmar somente amanhã, mas pode ser Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Lucas Piton, Andrei, Marlon Gomes, Jair e Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Pode ser esse o time do Vasco para amanhã, ou seja, a equipe principal. Vasco tem outras peças que podem entrar no jogo, preservar um ou outro jogador mais desgastado fisicamente em relação ao time que vem jogando para domingo diante da equipe do Flamengo. Na verdade, não adianta pensar em domingo, né, ou no domingo em cima do Flamengo. Tem que pensar nesta quinta-feira, 9h30, no ABC. Respeitar o ABC, que faz um bom início de temporada no futebol potiguar e também na Copa do Nordeste. Em 4 jogos ganhou 3, então temos que respeitar a equipe do ABC, que não vem ao Rio de Janeiro para fazer turismo, vem para enfrentar o Vasco e buscar a vaga na Copa do Brasil. Então o Vasco tem que jogar como o Vasco, tem que encarar e fazer aí uma boa vitória. Até às 4h30 da tarde, a última informação que eu obtive, 15 mil ingressos estavam emitidos, mesmo com os ingressos mais caros, R$ 250 a social, 220 a VIP, R$ 150 a arquibancada. Para os vascaínos, R$ 150 para os visitantes, pessoal do ABC também. E para o jogo com o Flamengo no domingo, já estavam emitidos 10 mil ingressos. A Sul e a Norte, onde ficam as torcidas atrás dos gols, a R$ 100, a meia 50. E o Maracanã, o mais caro, a R$ 400. Vi a galera comentando que os ingressos para domingo estão num preço acessível para a importância da partida, em que o Vasco precisa fazer uma vitória no tempo normal, né? Precisa de uma vitória simples para chegar às finais do Campeonato Carioca. Aliás, saindo da Copa do Brasil, entrando no Carioca, e a gente pode até voltar aqui na Copa do Brasil, eu vi um detalhe interessante, né? No Twitter oficial do campeonato, já foram marcados só os 4 times que estão nas semifinais, 94 gols. E o melhor ataque é o do Volta Redonda, que tem um artilheiro da competição, que é o Lelê, com 13 gols, que não veio para o Vasco, acertou com o Fluminense. 29 gols o Volta Redonda. Vasco e Flamengo fizeram cada um 22 gols e o Fluminense 21 gols. Um campeonato de muita bola na rede, é o que o torcedor gosta, né?
meu amigo Sérgio Maurício da TV Bandeirantes, adora, Luiz Penido na Tupi, o garotinho José Carlos Araújo, o J. Santiago, né, o Rafa o Bravo também, os nossos narradores da Super Rádio Tupi. Bem, já falei que o Marlon treinou entre os titulares para amanhã, pode ser uma das novidades, treinaram pênaltis também, e o que mais que eu posso trazer?